Bem, nessa aula de hoje, aqui da disciplina de Estatística Econômica e Introdução à Econometria, nós vamos primeiramente lembrar um pouco sobre os modelos de regressão linear simples e buscaremos fazer uso da- das especificações para que a gente possa entender como ler os resultados de uma regressão e ainda uma medida da qualidade de ajuste da reta de regressão aos dados. Então, como nós vimos na aula passada, quando nós procuramos explicar o comportamento de uma variável através do comportamento de outra, então nós assumimos que existe, quando queremos explicar o comportamento, né, de uma variável explicada em função do comportamento de uma variável explicativa, através de um modelo de regressão linear simples, então implicitamente nós assumimos que existe uma relação linear entre as duas variáveis, o que, do ponto de vista de uma equação, equivale à equação de uma reta. Como nós trabalhamos, em geral, sem o uso dos dados populacionais, mas sim com o uso de dados amostrais, então, a, nós vamos assumir que existe uma relação linear que geométrica, do ponto de vista geométrico, equivale a uma reta entre a variável explicada e a explicativa na população, que seria essa reta vermelha tracejada. Só que como nós não vamos estar fazendo o cálculo da inclinação da reta e do intercepto com os dados populacionais, mas sim com uma amostra da população, então nós vamos efetivamente determinar a inclinação da reta e o intercepto da reta a partir de dados amostrais. Quando nós definimos a inclinação de uma reta e um ponto dela, então nós podemos, a partir desse ponto, determinar toda a reta. E aí, claro, né, como nós estamos pretendendo explicar a relação captada pela reta vermelha tracejada, que é a relação populacional, através de uma relação amostral, então, naturalmente, o ideal seria que a reta verde ficasse exatamente em cima da reta vermelha, porque isso significaria que o valor estimado do parâmetro beta zero é exatamente igual ao valor do próprio parâmetro, e isso também vale para o parâmetro beta 1, que capta como as variações na variável explicativa x afetam a variável explicada y. E além disso, seria interessante que a gente tivesse uma medida de que maneira essa reta verde ela se aproxima como um todo dos pontos que são as observações, que são esses pontos amarelos. Cada ponto amarelo ele é um ponto que equivale a um par coordenado, né? Cada ponto amarelo tem um valor para y e tem um valor para x, né? Por exemplo, esse aqui. Esse aqui ele está um pouquinho acima de 2,5 para y, então ele deve ser mais ou menos ali uns 2,6 para y, 0 para x. Esse ponto aqui, ele é 6 para x, 5 para y. Esse outro é 7 para x, 5 para y. Então, cada ponto desse, que é uma observação, é um par coordenado, ou seja, tem um valor da variável que está no eixo x, que nesse caso aqui é a escolaridade, e tem um valor para a variável que está no eixo y, que é o salário horário. Então, pegando de novo esse ponto, isso aqui significa que é uma pessoa que tem 7 anos de escolaridade e recebe $5 por hora como remuneração horária.
essa pessoa aqui, ela já tem 8 anos de escolaridade e recebe $7,50 por hora de trabalho. Bom, então o que seria ideal é que não somente a reta verde, né, se aproximasse o máximo possível dos pontos, claro que, né, como os pontos estão espalhados, se aproximar mais de um significa se afastar mais de outro, né, então a gente não teria muito como ter a pretensão de conseguir passar uma reta ali que tivesse em cima de todos os pontos. Então, vai acontecer isso, né, se a gente mudar a inclinação, vai se aproximar mais de uns, vai se afastar de outros. Se a gente mudar o intercepto, vai acontecer a mesma coisa. Então, a ideia é fazer o quê? É fazer uma aproximação geral que seja a melhor possível. Quando a gente fala de aproximação, a gente considera os resíduos que são essas diferenças entre o valor observado, como esse ponto aqui, né, que tem uma pessoa que tem 11 anos de escolaridade e recebe $15 por hora. Então isso aqui é o que acontece, né, a pessoa foi entrevistada, perguntaram para ela qual era a escolaridade, ela informou que tinha 11 anos de estudo completos e que recebia $15 por hora. Ok. Essa outra pessoa aqui, ela informou que tinha 14 anos de escolaridade e que recebia por hora $20. Bom, então cada ponto é o valor observado da escolaridade e da remuneração horária da pessoa. Porém, quando a gente usa o modelo de regressão, o que nós estamos querendo saber é qual que seria o salário esperado para uma pessoa, dado que eu sei quantos anos ela estudou, né. Então, para esse caso seria essa leitura, para um modelo geral seria qual que é o valor esperado da variável y, seja ela qual for, em função de um valor específico para a variável x. Então, todos os pontos que estiverem aqui na reta verde, que é a função de regressão amostral, que também expressa o quê? Os valores da variável y, que são estimados pelo modelo de regressão. Então, todos os valores na reta verde, eles correspondem ao quê? Não propriamente ao valor da variável que é observado, mas um valor que é previsto pela função de regressão amostral. Então, voltando ao caso daquelas 2 pessoas, né. Então essa pessoa aqui, ela tem 11 anos de escolaridade e recebe $15 por hora. Além dela, existem outras pessoas que também têm 11 anos de escolaridade, porém elas têm horários menores do que o dessa pessoa. Então, levando em consideração não somente, né, os salários horários das pessoas que têm 11 anos, mas de todas as outras escolaridades, e aí o que definiria a nossa reta de regressão amostral, nós temos que, de acordo com o modelo que foi estimado, para uma pessoa com 11 anos de escolaridade, né, então eu viria aqui a partir dos 11 anos de escolaridade até a reta verde e depois viria para a esquerda, né. Então, para 11 anos de escolaridade, a função de regressão estima que a pessoa deveria ter um salário de aproximadamente ali, aparentemente algo próximo a 6, entre 6 e 6,5. Porém, a pessoa de fato ganha 15. Essa diferença entre o valor que se esperaria que a pessoa recebesse de salário horário e o que ela de fato recebe é uma estimativa, do erro, ou seja, da influência das outras variáveis que afetam o salário, mas não são a escolaridade, que de alguma forma beneficiam essa pessoa em relação ao que seria um salário médio, que estaria exatamente aqui sobre a reta verde, né, seria algo parecido com esse ponto que está para trás dela.
dado que a pessoa tem 11 anos de escolaridade. Então, o salário médio seria algo próximo ali de uns 6, entre 6 e 6,5. Só que, além da escolaridade, existem as outras variáveis que afetam o salário, como, por exemplo, experiência no mercado de trabalho, experiência na empresa, gênero, etnia, setor que trabalha, né, e outros aspectos que fazem com que não somente essa pessoa, mas as outras que estão abaixo aqui da reta verde recebam salários diferentes da média esperada para as pessoas com 11 anos de escolaridade. Então, assim como essa diferença entre o valor esperado e o valor observado é o resíduo para essa observação, se eu medisse a diferença entre esse valor esperado, perdão, entre esse valor observado, dessas duas pessoas aqui que ganham ali abaixo, né, que são as que ganham menos, entre as pessoas com 11 anos de escolaridade, que fazem parte da amostra, então a diferença entre o valor previsto e o valor recebido, de fato, o valor observado, seria o resíduo para cada uma dessas observações ou dessas pessoas. E o mesmo vale para todas as outras observações que nós temos ali na amostra. Com o intuito, né, então a gente percebe que algumas pessoas vão ter resíduos positivos, né, todos os pontos acima da reta de regressão amostral, a verde, e as que estiverem abaixo vão ter resíduos negativos. Só que do ponto de vista populacional, você repara que na população o que se esperaria é que uma pessoa tivesse que com 11 anos de escolaridade, ela ganhasse mais ou menos ali um pouco acima de 7,50, algo próximo a $8 por hora. Porém, tem uma pessoa que ganha 15, outras ganham menos, né? Então, o que se entende? Por que todas as pessoas não estão ganhando exatamente como seria previsto pela regra populacional? Bom, justamente porque existem outras variáveis, outras características das pessoas que fazem com que elas, em relação àquelas que têm a mesma escolaridade, elas se beneficiem ou se prejudiquem em relação à média. Então, essa pessoa aqui pode estar ganhando mais do que os outros, ou do que a média que estaria aqui para a categoria 11 anos de escolaridade, simplesmente porque ela pode ter mais experiência, né, e aí ela tem um benefício não somente de ter escolaridade, mas ela tem um tanto de experiência que é bem mais do que a experiência média de todas as pessoas com 11 anos de escolaridade. Então isso está beneficiando essa pessoa. As outras, pode estar acontecendo o quê? Elas podem ter uma experiência menor do que a experiência média da categoria. Pode ser setor, né? Isso aqui pode estar trabalhando num setor que remunera melhor, essas outras podem estar trabalhando em setores que remuneram pior, e aí existem várias possibilidades, né? Todas ligadas às variáveis que não estão explícitas no modelo, que não são a variável X. Nesse caso, que não são a escolaridade. Bom, a maneira para fazer isso é usar o método dos mínimos quadrados ordinários, que consiste na minimização da soma dos quadrados dos resíduos. E por ser uma minimização, basta que a gente determine as suas condições de primeira ordem, né, e por se tratar de uma parábola, né, porque aqui nós temos, a gente vê claramente que é uma função de segundo grau, e então basta fazer o quê? Basta fazer a derivada da soma dos quadrados dos resíduos em relação à primeira variável, que é o estimador de beta zero, né, ou seja, o beta zero circunflexo, igualar a zero, e fazer a derivada da soma de quadrados dos resíduos em relação ao estimador da inclinação, que é o estimador do parâmetro beta1, que é o beta1 circunflexo. Bom, através da resolução desse problema,
que consiste em fazer a derivada desse termo aqui, e como eu falei para vocês, né, o que a gente precisa saber para conseguir resolver essa derivada? Regra da cadeia, né, que é uma regra que a gente estuda em cálculo, ou lá em matemática, e depois implementar a álgebra, lembrando de algumas propriedades de somatórios. Tá? Mas isso é muita resolução, mas o importante é que a gente vê a especificação dos parâmetros ao final. Então aqui, ó, no parâmetro beta zero, é importante notar o quê? Que ele vai estar definido pelas médias das variáveis na amostra e pela inclinação. Então, efetivamente, como é que é feita essa reta de regressão, né? A gente pega o valor da média da variável que está aqui no eixo x, que é a escolaridade, pega o valor da média que está no eixo y, que é o salário, e marca o ponto. Tá? Não sei exatamente onde estava, supor que ele está aqui. E aí, a esse ponto da média, das médias amostrais de x e de y, eu vou aplicar a inclinação. Aí eu aplico a inclinação para a direita e eu aplico a inclinação para a esquerda. E aí, claro, né, conforme eu vou esticando essa reta aqui para a esquerda, em algum momento ela vai cortar o eixo y, né? Ou seja, eu vou ter um valor para a variável y na situação em que x é igual a zero. Né? E aqui no caso eu teria um valor do salário para a situação em que a escolaridade é igual a zero. Tá? Então é importante ter isso ter compreensão de como funciona o processo para entender o seguinte, que quando nós estimamos modelos de regressão linear, a grande atenção, o grande foco de atenção é a estimativa do parâmetro beta 1, mas não a do beta 0. Tá? Porque o que pode, como eu falei, né, a gente pega ali o ponto das duas médias amostrais de x e de y. Esse é um ponto que vai pertencer à reta de regressão amostral. E a partir desse ponto a gente aplica a inclinação para a direita e a inclinação para a esquerda. E aí a reta acaba cortando o eixo y e determinando a estimativa do coeficiente linear ou do intercepto da equação. Então repara que o beta zero ele sai ali por uma esticada da reta. Então precisa ter bastante cuidado com a estimativa do beta zero, tá? Porque como ele decorre de um processo como esse, então ele pode até nem ter muito significado, diferentemente do parâmetro da estimativa do parâmetro beta 1, que é da inclinação, que efetivamente é o parâmetro mais importante. E aí você repara, ó, que o método ele até mostra isso. Porque veja, para poder calcular o valor do beta zero, você vai precisar da média amostral da sua variável explicada, da média amostral da sua variável explicativa e da inclinação. Então, ou seja, se você não calcular primeiro a inclinação através dessa fórmula, você nunca vai determinar o valor do intercepto. Né? Então, ou seja, quem é determinado primeiro aqui na especificação do modelo? É a inclinação, a estimativa do parâmetro beta 1. E depois que isso é feito, é determinado o intercepto ou coeficiente linear da reta. Isso é feito por causa da especificação da inclinação. Né? A inclinação da reta, ela é, por um lado, né, uma razão entre a variação da variável y, ou seja, ΔY, sobre a variação da variável x, ΔX. Então, beta 1, aqui no modelo como esse, ele é ΔY sobre ΔX. Só que ΔY sobre ΔX aqui, particularmente, é a divisão entre a covariância
entre a variável explicativa x e a variável explicada y. No caso do exemplo, a covariância entre a escolaridade e o salário, dividido pela variância da variável x, no caso do exemplo, a variância do salário. Então, não é exatamente igual, é parecido com um coeficiente de correlação entre a escolaridade e o salário. Então, ou seja, é em função da correlação linear entre a variável x e a variável y é que a estimativa do intercepto, do coeficiente linear da reta, passa a ser determinado. Então, por exemplo, vocês devem ter estudado em macroeconomia um modelo de consumo agregado, e no modelo lá de macroeconomia, o que acontece, né? Lá a gente usa Y como consumo agregado, X como PIB, né, ou a renda agregada bruta da economia. E aí nós temos lá um C0, que é o consumo autônomo da renda, e tem o que estaria no lugar aqui do beta 1, que é a propensão marginal a consumir, né? E é um modelo como esse, né? Ou seja, é uma reta de consumo agregado. A diferença é que aqui no eixo Y vai estar o valor do consumo agregado da economia e no Y vai estar o PIB da economia, né? E aí, em geral, esse cálculo é feito para ou vários anos de uma mesma economia ou para diferentes economias do mundo. E aí surge esse termo, né, que é o intercepto, que é o C0, que é o consumo autônomo da renda, que é um pouco intrigante, né, que assim, como é que a pessoa vai consumir se ela não tiver renda, né? Se não tiver nenhuma transferência de riqueza para ela. Então as pessoas dão algumas explicações, né, no sentido de serem doações ou algo desse tipo, ou uma conversão de riqueza, né? Mas se você parar para pensar, você vai ver que tudo isso é renda, né? Porque é riqueza em trânsito, é fluxo de riqueza, e aí fluxo de riqueza tem o nome de renda. Então tem uma explicação econômica ali para aquela equação, mas efetivamente, né, aquele consumo autônomo da renda, ele acaba acontecendo por quê? Porque como estima a equação com uma reta, e como eu expliquei para vocês, né, a partir das médias amostrais das duas variáveis, a gente aplica a inclinação para a direita e aplica a inclinação para a esquerda, uma hora corta o eixo. A hora que corta, a gente vai lá e dá o nome de consumo autônomo da renda. Então, assim, tem que ter um cuidado, porque, embora de fato possa até haver um consumo autônomo da renda, né, aí depende um pouco da crença de cada um, né? Eu, por exemplo, eu não acredito, tá? Mas isso é uma opção minha, tá? Porque se você estudar a teoria diz que tem, tal, não sei o quê. Eu não acredito. Se eu for fazer um concurso, cair um negócio desse, eu sei o que eu tenho que responder. Agora, na hora que eu tenho que raciocinar, aí é uma opção minha, né? E eu não acredito em consumo autônomo da renda. Eu acho que ele acaba acontecendo porque a gente estica a reta do consumo para a esquerda, uma hora ela corta o eixo, né? E o que reforça um pouco essa minha crença é você ver o seguinte, que quando você pega dados de PIB, não só do próprio país, mas de países do mundo, você não tem muitas observações aqui do PIB próximo de zero, né? Um PIB muito pequeno. Então, o PIB, assim como está acontecendo com essa base de dados, tem uma concentração de pontos ali numa certa região de maior magnitude, o que acaba fazendo, né, naturalmente, com que esses pontos aqui onde tem mais concentração dos pontos influencie mais a configuração da própria reta, né, ou seja, o posicionamento da reta. E aí, claro, onde você tem menos pontos,
nós temos ali uma menor participação no geral, né, na base de dados como um todo, né? Então você repara aqui, ó, eu tenho 2 pontos, 3, 4, 5, 6, 7, né? Pouquinho. A base de dados como um todo tem 256 observações, né? Então, para cá tem muito mais pontos. Então, naturalmente, é uma questão simples, né? Você pode olhar cada ponto como se fosse um eleitor. Cada um conta por um. Como aqui tem muito, esses pontos contam muito. E como aqui tem pouco, eles influenciam pouco, né? Então, naturalmente, na questão do PIB, como os PIBs geralmente são maiores, né, eles estariam mais aqui para o lado direito do eixo, e tem pouca observação do PIB aqui perto de zero, eu acho que o consumo autônomo da renda ele sai muito mais por uma esticada da reta, né, por uma questão geométrica, do que propriamente por uma possibilidade de fato econômica, né? Só que aí, né, você tem que pensar. Por um lado, você tem uma teoria econômica te dizendo uma interpretação e tal. Por outro, você tem uma técnica quantitativa que também te explica como é que aquilo é gerado, né? Eh, aí você por isso que é bom conhecimento, né? Você pode usar aquilo que você acredita mais, acha mais plausível para poder a fazer suas análises. Bom, feito esse comentário, vamos voltar ali. Então, a partir dessas especificações, para o parâmetro de correlação entre as duas variáveis e a constante do modelo, é que a gente vai, então, especificar modelos de regressão, que nesse caso aqui é uma especificação particular, né, para um modelo de regressão linear simples, e a partir dessas configurações é que a gente, então, consegue fazer algumas, digamos, especificações funcionais que vão nos dar informações particulares, que é o que a gente vai ver agora. Como eu havia dito a vocês, uma coisa que é importante é que a gente tem ali um modelo de regressão linear, né, amostral, que se aproxime dos dados, né? Então repara aqui, por exemplo, essa reta, né? Se eu fizer ela mais horizontal, os desvios positivos, né? Esse D3, D4, DI, eles vão aumentar, né? Se eu puxar esse lado aqui da reta para baixo, deixar ela mais deitada, os desvios positivos aumentam, e isso diminui os negativos, D1, D2 e D5. Se eu fizer essa reta ficar mais inclinada, eu diminuo os desvios positivos, porém eu aumento os desvios negativos, né? Então, o interessante é que a gente tenha uma aproximação melhor da reta para o conjunto de pontos, não somente para um ponto em particular. O que nos leva ao conceito de grau de aderência, ou grau de explicação da reta, né, que é um modelo de regressão linear simples, sobre a base de dados, que é o conjunto dos pontos. E quando a gente trata dessa questão, aí é preciso levar em consideração o quê, né? O que nós estamos querendo saber ali com o modelo de regressão, né? A gente verifica, né, que nós temos ali um valor observado, né, que é esse aqui. Não, perdão. O valor observado que é esse aqui, x, y, y, né? Então tem lá uma observação, seu valor para a variável x, seu valor para a variável y. E o que nós estamos querendo saber é o seguinte: por que que esse valor aqui
de y desse elemento, ele difere do valor médio da variável. Ou seja, por que ali pegando o exemplo, por que o salário daquela pessoa difere do salário médio geral? Bom, quando a gente pega a escolaridade da pessoa, então, então a gente vai pegar o que seria a escolaridade média e vai identificar qual é a escolaridade da pessoa. Então, no caso ali, a pessoa tem a escolaridade dela, XI, a escolaridade dela é acima, está aqui à direita, da escolaridade média de todo mundo. Bom, então tem um primeiro aspecto. Por que o salário dessa pessoa é diferente da média salarial geral? Primeira explicação. Porque essa pessoa tem uma escolaridade que é maior do que a escolaridade média de todas as pessoas que estão na amostra. Então, e aí quem que está captando, ou o que está explicando qual seria o salário que a pessoa tem pelo fato da escolaridade dela ser superior à escolaridade média geral? É justamente o modelo de regressão, estimado para a relação entre a escolaridade X e o salário Y. Então, quando a pessoa tem uma escolaridade acima da média, de acordo com o modelo de regressão, o salário da pessoa, ele ele está acima da média, então ele está aqui à direita, só que como a escolaridade tem um efeito positivo sobre o salário, porque a escolarização aumenta a produtividade da pessoa e, por consequência, a remuneração, então, ao ter uma escolaridade acima da média, ela ganha mais do que o salário médio. Por quê? O que seria o salário médio? Seria o salário correspondente à escolaridade média. Quem tem escolaridade acima da média ganha mais do que a média salarial. Então, essa parte aqui, então aqui é o valor que eu sei que a pessoa ganha. Esse aqui é o valor que a pessoa deveria ganhar se ela tivesse a mesma escolaridade média de todos. Mas por que ela não ganha o mesmo salário médio de todos? Bom, porque ela tem mais escolaridade do que o restante das pessoas. Perdão, ela tem a escolaridade acima da média. Então, parte da diferença entre o salário que a pessoa recebe e o salário médio geral é porque ela tem uma escolaridade, um valor de X, que está acima da média da escolaridade. Então, isso aqui é a diferença entre o salário observado da pessoa e o salário médio geral, que decorre da diferença de escolaridade da pessoa em relação à escolaridade geral, média. Bom, mas aí falta uma parte aqui. Então, essa diferença, ou seja, de toda essa diferença que é o desvio total, uma parte acontece por causa da diferença de escolaridade da pessoa em relação à média geral. E a outra parte? Essa aqui. Essa aqui não sei explicar. Por quê? Porque aqui no modelo eu só coloquei a variável x, que no exemplo é a escolaridade. Então, todo o restante da diferença decorre de alguns outros fatores que não são a escolaridade. Como esses fatores não estão, essas variáveis não estão no modelo, então eu não sei dizer ao que se deve essa diferença. Então, quando nós determinamos os parâmetros, as estimativas dos parâmetros beta0 e beta1 do modelo, ou seja, fazemos a reta de regressão amostral, com a qual a gente estima os valores esperados para a variável explicada, y, o que nós estamos fazendo com isso é decompondo o que é o desvio numa parte explicada pela variável que está presente no modelo, a variável explicativa, que no caso do exemplo é a escolaridade,
e numa outra parte que não é explicada. Então, ou seja, eu consigo dizer, olha, essa pessoa aqui, em parte, ela ganha acima da média geral, porque a escolaridade dela é maior do que a média geral. Uma pessoa que tivesse a escolaridade abaixo da média, equivaleria a um ponto aqui à esquerda da média amostral de X. Então, ela teria um salário previsto mais baixo e essa diferença entre o salário médio geral e o salário previsto para essa pessoa seria o quê? O desvio que é explicado por ter uma escolaridade abaixo da média geral. Né? Mas aí haveria alguma diferença, que poderia estar para cima ou para baixo, que é o desvio não explicado, ou seja, um valor que a pessoa recebe a mais ou a menos do que a média geral, que se deve a outros fatores que não são escolaridade. Bom, então, a gente vai conseguir decompor o desvio entre o valor observado e a média geral, num desvio que é explicado, que vai ser a diferença entre o valor estimado para a variável y e a média geral, e num desvio não explicado, que é a diferença entre o valor observado da variável y e o valor estimado para essa variável. Então veja, que o desvio explicado mais o desvio não explicado, somados, equivale ao desvio total. Tá? Então é só uma decomposição de uma diferença em relação à média geral, uma parte explicada por uma variável e outra parte não explicada. Aí com isso, né, a gente consegue chegar nesse coeficiente de determinação, ou seja, aqui eu peguei um caso de um ponto que está acima da reta, né, e acima da média geral. Mas eu também vou ter pontos abaixo. Tá? E aí, como a reta de regressão é uma reta que capta ali qual que seria o comportamento médio, e esses desvios eles estão feitos em relação à média, então se eu somar todos os desvios, vai dar zero, inevitavelmente, porque a soma de um valor, da diferença de um valor em relação à sua média, é sempre zero. Então não adianta fazer esse procedimento, né? Então é feito o quê? Eleva o desvio total ao quadrado. Que aí nós vamos ter o desvio explicado ao quadrado, o desvio não explicado ao quadrado. E aí com isso, a gente vai poder dividir o que é a soma de quadrados explicada, ou seja, que é essa parte aqui, ó, é o desvio explicado ao quadrado, sobre o desvio total ao quadrado. Então, ou seja, a gente vai ter uma ideia de quanto que desse desvio total eu consigo explicar com a minha variável através do modelo de regressão linear simples. E aí esse é o indicador que vai nos dar uma medida de quanto que a nossa reta de regressão se aproxima ali dos dados, ou seja, quanto que do comportamento existente entre a variável x e y, o nosso modelo de regressão ele é capaz, perdão, quanto que do comportamento da variável y, que é chamada a variável explicada do modelo, nós conseguimos explicar com base na variável explicativa, que é a variável x, do modelo de regressão. Bom, ok. Então agora vamos ver umas especificações para a gente justamente poder aplicar essas ideias e entender como é que a gente utiliza isso depois de uma situação aplicada. Tá? Isso aqui é só a referência. Bom, então, quando a gente faz modelos de regressão, a gente se preocupa basicamente com a relação que a gente vai impor entre a variável
explicada y e a variável explicativa x. Né? E existem algumas especificações que são interessantes, bastante usadas em economia, que são especificações que utilizam a variável em nível, ou seja, da maneira como ela é medida, exatamente, ou o seu logaritmo, e aqui especificamente é logaritmo natural, tá? Embora esteja log, é logaritmo natural. Eu peguei assim porque essa é uma tabela que está no livro, no capítulo de referência, lá no livro do Woodward, eu preferi manter a identidade com a tabela. Então, nós temos especificações possíveis ou formas funcionais possíveis, que é chamado nível-nível, quando as duas variáveis estão em nível. Aí, que é o próprio modelo que a gente viu até agora, é o modelo em nível, e colocando o modelo em diferença, em variações, nós teremos que a variação da variável y vai ser igual a beta1 vezes as variações na variável x. Que, inclusive, isso foi o que nós vimos na aula passada. Então, repara que se a gente passar ΔX dividindo, beta1 vai ser o quê? ΔY dividido por ΔX, que é a inclinação ali da reta. E nesse caso, o que o parâmetro beta1 ele estaria medindo? Qual é a variação que eu tenho na variável y por unidade de variação, né? Para cada unidade, para cada variação de valor 1 na variável x explicativa. Bom, então vamos dar uma olhada primeiro nesse modelo, depois a gente volta nas outras especificações. Então, por exemplo, nós temos ali uma base de dados que tem várias informações, uma delas é a remuneração anual dos CEOs de empresas americanas, e que é a variável salary, que está medida em milhares de dólares, enquanto as vendas da empresa, dirigidas justamente por cada CEO, está medida em milhões de dólares. Bom, então, digamos que a intenção seja entender como que as vendas da empresa afetam as remunerações anuais dos CEOs. Bom, então, digamos que a pessoa quer explicar isso através de um modelo de regressão linear simples. Então, ele coloca a variável remuneração anual do CEO explicada pelas vendas das empresas, que por estar através de um modelo de regressão linear simples, vai ter como função de regressão populacional essa especificação. Né? O salary é igual a beta 0 mais beta 1 vezes sales mais o erro aleatório. Do ponto de vista amostral, então, a remuneração observada do CEO vai ser o quê? Vai ser uma remuneração estimada, né? Porque toda essa parte aqui é beta 0 mais beta 1 vezes sales é o que? É o salário esperado para o CEO em função ou dado que as vendas da empresa têm um valor específico. Né? Então, é o quê? É a remuneração anual estimada. Né? Então, toda essa parte aqui é a remuneração anual estimada, mais o resíduo. Bom, digamos que, ao estimar esse modelo, nós chegamos nos seguintes resultados. A estimativa de beta 0 é 1.174 e a estimativa do beta 1, 0,016. Né? Então, eu tenho aqui beta 0, né? Então, beta 0, beta 1, a estimativa de beta 1 vezes sales. Então, cheguei nesses dois resultados. E o coeficiente de determinação do modelo deu 0,0144. Ok. O coeficiente de determinação, ele vai ser uma magnitude que vai variar entre 0 e 1. O coeficiente de determinação é um valor que varia entre 0 e 1, podendo ser igual a 0, de fato, e podendo ser igual a 1. Se for igual a 0, quer dizer o quê? Quer dizer que a variável explicativa não explica nada
do comportamento da variável explicada. Se for igual a 1, quer dizer que a variável explicativa explica tudo, completamente o comportamento da variável explicada. Tá? Do ponto de vista concreto, embora, né, matematicamente possa ser igual a 0 e possa ser igual a 1, do ponto de vista concreto, o coeficiente de determinação ele dá entre 0 e 1. Dizendo que as variações da variável explicativa são capazes de determinar ou de explicar um percentual das variações da variável explicada. Então, aqui no caso, o coeficiente de determinação ele deu 0,0144. O que isso significa? Que a variação da variável explicativa, no caso são vendas, né? Então a variação das vendas, ela explica 1,44% da variação das remunerações anuais dos CEOs. É isso que o coeficiente de determinação me diz. Né? Então veja, de todas as diferenças que existem entre as remunerações anuais dos diferentes CEOs das empresas que estão na base de dados, 1,44% seria explicado pelas diferenças de valor de vendas entre as empresas que estão na base de dados. O que também informa que aproximadamente 90,56% das variações das remunerações dos CEOs não são explicadas pelas variações das vendas e, portanto, são explicadas por outras variáveis. É assim que a gente lê coeficiente de determinação. Aqui no caso da estimativa do beta 1, que deu 0,016, tem que lembrar, o que beta 1 significa nesse caso, por ser um modelo nível-nível? Ele vai me dar quanto que eu tenho de variação na variável explicada, que é a remuneração anual do CEO, por unidade de variação da variável explicativa, que são as vendas. Né? E aí, o resultado, a estimativa é 0,016. Bom, então um jeito relativamente simples a gente entender, né, o que isso está informando seria a gente fazer assim, ó, a gente passa a delta sales por outro lado, da igualdade multiplicando, e a gente vai ter que a variação na remuneração anual vai ser igual a 0,016 vezes a variação nas vendas. Né? E aí a gente, primeiro, olha o sinal. Né? Estimativa beta 1 é uma estimativa positiva. Então, quer dizer o seguinte, que a relação entre as duas variáveis é uma relação positiva. A correlação é positiva. Né? Ou seja, quando as vendas aumentam, isso gera aumento na remuneração anual do CEO. Quando as vendas diminuem, isso reduz a remuneração anual dos CEOs. Agora, e a magnitude? 0,016. O que isso determina? Então, a gente pega e escolhe como a variação é a variação da remuneração anual por unidade de variação das vendas. Então, a gente vai lá e pega uma unidade de variação nas vendas. Como as vendas estão medidas em milhões, bom, então é para cada $1 milhão. Né? E aí eu vou fazer uma variação. Por exemplo, vou fazer positiva. Né? Então, vou pensar assim, delta sales é igual a 1, só que lembrando, delta sales igual a 1 quer dizer $1 milhão. Então, para cada $1 milhão a mais de vendas, a remuneração do CEO vai aumentar quanto? Então, delta sales é igual a 1 vezes 0,016, o resultado é 0,016. Só que delta sales é medida em milhão. Então, quanto que é a variação na remuneração anual do CEO? 0,016 milhão. Se a gente converter 0,016 milhão para milhares, então seria $16 mil. Né? Porque aí você, como $1 milhão, como a remuneração está em milhares e a venda está em milhão, né? Para a gente reduzir a medida de milhão para milhar, né, a gente vai multiplicar o valor por 1000.
Então, eu faço delta sales igual a 1 milhão, ou eu posso pensar, delta sales é igual a 1.000 milhares, né? Aí quando eu faço assim, 1.000 vezes 0,016 vai dar 16. 16 o quê? 16 mil dólares. Uma outra especificação que existe é a seguinte, ela é chamada de nível log, né? Porque a variável explicada está em nível, y, a variável explicativa está em logaritmo natural. E aí, nesse caso, a interpretação... não, perdão, não vou usar essa, vou usar log nível, perdão. O que tem de um pouco estranho aqui nesse modelo? É assim, para cada 1 milhão a mais que é aumentar o volume de vendas da empresa, o CEO ganha 16 mil dólares, como um bônus anual. Para cada 1 milhão a menos, ele deixa de ganhar 16 mil dólares. Então, assim, não importa, né, se, por exemplo, o quanto que 1 milhão a mais ou menos representa de mudança na próprio volume de vendas da empresa, né? Porque vocês concordam comigo que, por exemplo, 1 milhão a mais em vendas para uma empresa que já vende 100 milhões é uma variação de 1%. 1 milhão a mais de vendas para uma empresa que vende 50 milhões, aí já são 2% de variação. 1 milhão a mais de vendas numa empresa que vende 10 milhões de dólares é uma variação de 10%. Né? Então, ou seja, uma variação de 1% nas vendas não significa basicamente a mesma coisa para diferentes empresas. Né? Percentualmente tem impacto bastante distinto. Então, uma característica que esse modelo nível-nível ele tem é que não importa qual seja o volume de vendas da empresa, qualquer variação de uma unidade em 1 milhão, né, naturalmente, vai gerar sempre o mesmo efeito do ponto de vista da remuneração do CEO, né? Mas a gente acho que é muito mais razoável, né? Por exemplo, um CEO que está gerindo uma empresa que vende 10 milhões, ele conseguiu fazer com que a empresa vendesse 1 milhão a mais, ou seja, tivesse um crescimento de 10% das vendas, isso é mais impactante, né, do que quando um CEO faz com que uma empresa que vende 100 milhões consiga vender 1 milhão a mais. Né? Então, ou seja, o modelo ele não está premiando, né, o que seria ali um esforço relativo do CEO em função do próprio volume de vendas da empresa. Então, uma maneira de a gente, digamos, não ter essa característica, né, e a gente poderia, por exemplo, pensar assim, olha, realmente, né, quanto mais impactante fosse uma variação de 1 milhão nas vendas, mais impactante deveria ser o acréscimo de remuneração. Né? Então, se a gente pensar nisso, nessa possibilidade, então a gente, por exemplo, optaria pela especificação log nível, a variável explicada em logaritmo natural e a variável explicativa em nível. Nesse caso, o beta 1 vai significar o quê? Qual é a variação percentual na variável explicada que vai ocorrer, ou seja, quanto que ela vai crescer ou decrescer percentualmente para cada unidade de variação na variável explicativa x. No modelo log nível, seria especificado assim. Então, a variável explicada em logaritmo natural, a variável explicada em nível. Por isso que ele tem esse nome, log nível. A função de regressão amostral, né, teria também logaritmo ali da remuneração anual, só que aí agora estimativas dos parâmetros beta 0 e beta 1, estimativas amostrais, e o erro aleatório substituído pelo desvio. Aqui especificamente, então nós teríamos o quê?
é que essa parte aqui do modelo, ela equivale a quê? Qual é o logaritmo natural do salário, da remuneração anual, que é esperada em função do valor das vendas anuais, né? Então, é uma estimativa ali da remuneração. E aí, se a gente implementa esse modelo, a gente chega nos seguintes valores, ou nas seguintes estimativas para beta 0 e beta 1. 6,847 para beta 0, 0,000015 para as vendas anuais da empresa. Então, repara que a simples consideração da variável explicada em logaritmo gerou mudança nas estimativas dos parâmetros. No modelo nível-nível, nós tínhamos a estimativa de beta 0, 1.174, a estimativa de beta 1, 0,016. Aqui no caso, usando o logaritmo, estimativa de beta 0, 6,847, estimativa de beta 1, 0,000015. Bom, o que muda nesse caso? O significado ali do parâmetro beta 1 e, por consequência, da sua própria estimativa. Beta 1, né, então, se a gente pensar no modelo em variações, ele vai ser sempre o quê? Delta y sobre delta x. Né? Só que aqui no caso, y é o logaritmo natural da remuneração. Então, delta y é delta ln remuneração anual, dividido por delta x, que são as vendas. Ok, a ideia de variação é a mesma ideia de diferencial. Né? E o diferencial de um logaritmo, ele é o quê? Então, o diferencial de um logaritmo de uma variável, ele vai ser o quê? O diferencial da variável dividido pelo valor da própria variável. Né? Ou seja, o diferencial do logaritmo natural, ele é aquilo que comumente nós chamamos de taxa de crescimento, que é o quê? É uma variação no valor da variável dividido pelo valor inicial da própria variável. Por isso que logaritmo é uma função muito importante. Né? Então, por exemplo, quando a gente pega a variável em nível, né, como por exemplo sales, variação das vendas é simplesmente isso. É o valor que as vendas passaram a ter menos o valor que elas tinham. Ou seja, quanto mudou. O diferencial de um logaritmo é a taxa de crescimento da variável. Né? Ou seja, é uma variação no valor da variável dividido pelo próprio valor inicial da variável. E aí, com isso, né, como a variação no valor da variável dividido pelo valor inicial da variável é o que nós chamamos comumente de variação percentual da variável, então a gente vai ter o quê? A variação percentual da remuneração anual dos CEOs dividido pela variação no valor das vendas, que deu, né, de acordo com a estimativa do modelo, deu esse valor aqui, 0,000015. Tá? Nesse caso, como é que a gente vai ler o resultado? Então, de novo, quanto que eu tenho de variação na variável explicada por unidade de variação da variável explicativa. A variável explicativa está dividida em milhão. Né? Então, eu preciso adotar um valor ali para delta sales. Então, pega a unidade. 1. Então, 1 vai significar 1 milhão. Então, de novo, beta 1, primeira coisa, olha o valor, perdão, o sinal. O sinal é positivo? Beta 1 significa o quê? A correlação linear entre as variáveis que estão no modelo. Vendas e remuneração anual dos CEOs. Vendas anuais da empresa, remuneração anual dos CEOs. Bom, então, a correlação é positiva? Então, quer dizer o quê? Quer dizer que quando as vendas aumentam, isso induz um aumento na remuneração anual do CEO. Quando as vendas diminuem, as vendas da empresa caem,
isso gera um impacto de redução na remuneração anual dos CEOs. Ou seja, temos uma relação direta. Então, depois pego uma unidade de variação da variável explicativa, que são vendas anuais da empresa, medida em milhões de dólares. Então, para cada $1 milhão, aí eu escolho, né, que sentido que eu quero dar da variação. Então, para cada $1 milhão a mais de vendas, a remuneração do CEO aumenta, né, porque a correlação é positiva, então vendeu a mais, a remuneração aumenta. Só que aí quanto? Como eu tenho aqui uma variação percentual, então, esse valor aqui, ele já vai ser um valor por cento, né. Então, perdão, como eu tenho variação percentual, e aqui não está aparecendo porcentagem, né, então o que que eu faço? Eu multiplico por 100 e divido por 100, ou seja, eu faço uma leitura multiplicado por 100%. Então, multiplica o valor do beta 1 por 100. Então, você vai eliminar 2 zeros. Então, você vai ficar com 0,0015. Né? Então, para cada $1 milhão a mais, $1 milhão a mais de vendas, a remuneração do CEO aumenta 0,0015%. E para cada $1 milhão a menos de vendas, a remuneração do CEO diminui 0,0015%. No caso desse modelo, então você pega, o que que tem que fazer? Você pega a estimativa do beta 1, multiplica por 100 e lê em porcentagem. E depois lembra do sinal da estimativa, né, que vai determinar como é a correlação. Aí no caso desse modelo, o coeficiente de determinação ele dá 0,0791. Como ler esse resultado? Então, são as variações na variável explicativa, nas vendas, quer dizer, as variações da variável explicativa, variações nas vendas, explicam quanto? 7,91% das variações da variável explicada do modelo, que é o que? O logaritmo dos salários dos CEOs. Né? Então, repara que quando a gente mudou a especificação, né, inicialmente as vendas explicavam só 1,44% lá das diferenças de remuneração entre diferentes CEOs. Agora, a, a variação nas vendas das empresas, elas explicam 7,91% das variações dos logaritmos dos salários dos CEOs, ou seja, das variações percentuais dos salários entre CEOs diferentes. Então, aqui tem que ter esse cuidado de que agora a gente não está com as mesmas variáveis, e aí, naturalmente, a estimativa de beta 1 vai captar é diferente e podemos ter um nível de explicação diferente também. Agora, tem uma questão a ser observada aqui, né, que é o seguinte: que se a variável vendas tivesse medida em milhares de dólares, ou a variável remuneração anual do CEO tivesse medida em milhões de dólares, a estimativa do beta 1, ela, em vez de dar 0,000015, ela teria dado 0,015, ou seja, ela teria ficado 1000 vezes maior. Né? O que acontece? A escala de medida das variáveis, elas afetam a magnitude da estimativa do parâmetro beta 1, ou seja, a magnitude da estimativa da correlação linear entre as variáveis. Então, aqui no caso, deu esse valor porque essa variável está medida em milhares de dólares ano e essa aqui está em milhões.
Tá? Então, se eu medisse as vendas em milhares, então naturalmente os valores dessa variável ficariam 1000 vezes maior. Ou se eu medisse, então, ou seja, eh, perdão, ou se eu medisse a remuneração em milhões, né, então os valores ficariam 1000 vezes menor, né? Porque veja, eh, quando eu pego, por exemplo, digamos $1000, né, então $1000, então estou falando, olha, o salário está medido em milhares de dólares. Então se eu digo que o salário de uma pessoa é 1, quer dizer que o salário dela é $1000. Hã, se eu tivesse expressando o salário dessa mesma pessoa em milhões, né, e eu sei que ela ganha $1000, eu teria que dividir os $1000 por 1000 para poder expressar em milhão. Então, ela ganharia quanto? 0,001 milhão de dólares, que é exatamente igual a $1000. Então, veja que o fato da gente usar algumas escalas de medida para as variáveis, isso afeta a estimativa, né? Então, por exemplo, no caso, né, aqui, se as vendas tivessem medida em milhares de dólares ou as remunerações anuais dos CEOs tivessem medidas em milhões, a estimativa do parâmetro beta 1 teria dado 0,015. E aí, nesse caso, né, cada $1000 a mais, né, porque a correlação é positiva, então, quando uma aumenta, a outra aumenta, quando uma diminui, a outra diminui. Para cada $1000 a mais de vendas, a remuneração do CEO aumentaria 1,5%. E para cada não, é isso, para cada $1000 a menos, a remuneração do CEO diminuiria 1,5%. Bom, então isso pode ser feito, né, não tem muito problema, a gente consegue fazer a leitura, tá, mas, às vezes, isso pode atrapalhar, né, ou seja, essa questão da unidade de medidas, ela pode causar dificuldades, ela pode, gerar alguma forma de confusão. Então, existe uma maneira da gente simplesmente não sofrer qualquer efeito da unidade de medida, né. Então é justamente por isso, para não sofrer efeito das unidades de medida, é que a gente usa a especificação log-log. Coloca a variável explicada em logaritmo, a explicativa também. Porque aí nesse caso, o que que vai acontecer? Eu vou ter que o modelo em termos de variação, ele vai ser variações percentuais na variável explicada são iguais a beta 1 vezes as variações percentuais na variável explicativa. Então, se eu, por exemplo, pego o isolo beta 1, eu vou ter variação percentual em y dividido pela variação percentual em x. Nesse caso, beta 1 vai me dizer quanto que eu tenho de variação percentual de y para cada unidade de variação percentual em x, ou para cada 1% de variação em x, que é, que é interessante, sobretudo para a gente que estuda economia, é porque o beta 1 nesse caso vai significar o quê? A elasticidade da variável y em relação à variável x. Então, se a gente pegasse aquela mesma base de dados e aplicasse o logaritmo aos valores da remuneração das remunerações anuais dos CEOs e aplicasse também o logaritmo natural ao valor das vendas anuais da empresa, né, lembrando que remuneração dos CEOs está em milhares de dólares, as vendas das empresas estão em milhões de dólares. A gente aplica logaritmo nas duas variáveis, né? Então, do ponto de vista do modelo de regressão populacional, né, a gente fala assim, olha, eu vou admitir que o logaritmo natural das remunerações dos CEOs tem um comportamento de acordo com essa equação. Uma constante mais uma correlação linear entre o logaritmo natural das vendas e o logaritmo natural dos salários e mais o erro aleatório. Ponto de vista amostral, né?
eu vejo que eu não estou trabalhando com a população, mas sim com a amostra, então eu vou ter que o logaritmo natural dos salários vai ser igual a uma estimativa do parâmetro beta 0, mais uma estimativa do parâmetro beta 1, vezes o logaritmo natural das vendas, mais um desvio dessa relação, que é a relação esperada, né, entre a remuneração anual observada e as vendas observadas para as empresas. Aí se eu rodo esse modelo, a estimativa de beta 0 dá 4,822 e a estimativa do beta 1 dá 0,257. Bom, o que significa esse resultado do beta 1, 0,257? Essa estimativa ela representa o quê? Quanto que eu tenho de variação percentual na variável explicada, remuneração anual dos CEOs, por unidade de variação da variável explicativa. Só que aqui, variação percentual das vendas anuais da empresa, né? Como é que eu vou ler esse resultado? Assim, né? Então, mesma ideia. Imagina o seguinte, você passa delta, variação percentual das vendas, você passa multiplicando aqui para o lado direito. Então, você vai ter que a variação percentual dos salários, da remuneração anual dos CEOs, vai ser 0,257 vezes variação percentual das vendas, né? Passando para o outro lado, multiplicando. Aí você substitui variação percentual das vendas, você substitui por 1%. Aí você faz 1% vezes 0,257. Vai dar quanto? 0,257%. Bom, então como é que a gente vai ler, né, esse resultado? Primeira coisa, olha o sinal da estimativa. Deu positivo. Quer dizer que a correlação linear entre o logaritmo natural dos salários e o logaritmo natural das vendas das empresas e o logaritmo natural das remunerações anuais dos CEOs é positivo, né? Então, quando uma variável aumenta de valor, a outra também aumenta. Quando uma variável diminui, a outra também diminui. Ok, depois, então isso determina que quando eu tiver uma variação positiva nas vendas, terei uma variação positiva nas remunerações dos CEOs. Quando eu tiver uma variação negativa nas vendas, né, as vendas diminuem, vou ter uma variação negativa na remuneração dos CEOs. Então, primeira coisa é isso, olha o sinal. Depois, a magnitude. Como é que eu leio o resultado de um modelo log-log? Você pega lá o valor e lê ele direto em porcentagem. Então, para cada 1% a mais de vendas, quer dizer, cada 1% a mais de vendas provoca aumento de, repete o valor, 0,257% das remunerações dos CEOs. Cada 1% a menos de vendas provoca redução de 0,257% das remunerações dos CEOs. E aí repara, né, que aqui, ó, eu não tenho que me preocupar com as unidades de medidas das variáveis, né? Porque eu estou fazendo variação percentual, então é uma variação do valor da variável dividido pelo próprio valor, né? E aí variação percentual nós sabemos que é uma medida adimensional, não tem unidade de medida. E aí pronto, a gente não precisa esquentar a cabeça com o fato de uma variável estar medida em milhares, a outra em milhões ou qualquer coisa desse tipo. Aí aqui também, né, mudamos a especificação, utilizamos logaritmo e logaritmo. Repara que as estimativas de beta 0 e beta 1 mudaram. Quem muda também? Coeficiente de determinação. Aqui agora significa qual é a leitura que a gente tem desse resultado ou dessa aderência da reta de regressão aos dados. As variações dos logaritmos naturais das vendas explicam 21,08% das variações dos logaritmos naturais dos salários dos CEOs. Ou que poderia ser pensado assim também. As variações percentuais das vendas explicam 21,08% das variações percentuais dos salários dos CEOs.
E aí, aqui no caso, a gente tem muito mais capacidade explicativa pelas variações percentuais do que pelas variáveis medidas em nível. Ou seja, as variações, as diferenças percentuais de salários parecem estar muito mais associadas às diferenças percentuais de vendas do que propriamente as diferenças medidas em dólares, né? Isso a gente pega por esse coeficiente de determinação aqui de 21%, em comparação com aquele primeiro que era de 1,44%. Tá? Bom, mas isso é a maneira de ler os resultados, né, que são estimados nas especificações que são mais comuns que a gente tem em economia. Só que além disso, né, se vocês repararem, aqui ó, embaixo tem um número entre parênteses, tinha também no modelo log nível e tinha também no modelo nível-nível. Né? O que são esses valores entre parênteses? São valores relativos aos valores que estão em cima deles, né? Que são esses números em vermelho, que são as estimativas. Essas estimativas são os p-valores das respectivas estimativas. Ou seja, perdão, esses valores aqui embaixo entre parênteses são os p-valores das estimativas que estão acima deles. Então, o p-valor dessa estimativa é 0, o p-valor dessa estimativa é 8,4%. P-valor das duas estimativas são 0. E o p-valor dessas duas estimativas são 0 também. Tá? Mas p-valor do quê? Bom, os valores dos parâmetros beta0 e beta1 vão ser estimados a partir de uma amostra. Então, nós vamos ter o quê? Estimativas dos parâmetros beta0 e beta1. Quando nós temos estimativas, é bom a gente fazer um teste de hipótese para sabermos em que medida a gente pode usar esses resultados amostrais do ponto de vista de uma análise populacional. Né? Porque, por exemplo, nesse modelo aqui, ó, o que foi dito é que o impacto de cada variação de 1% das vendas no valor das vendas anuais da empresa sobre os salários anuais dos CEOs é de 0,257%. Só que isso aqui é uma estimativa, é um resultado amostral. A questão é, será que eu posso usar esse valor do ponto de vista populacional? Bom, para isso a gente precisa fazer um teste de hipótese, que é o teste de significância dos coeficientes individuais que foram estimados. De maneira mais abreviada, referido como teste T. O que o teste T propõe? Avaliar, né, se o parâmetro é igual a 0 ou não. Né? Então, o teste T para um modelo de regressão linear simples, a gente teria um teste para o coeficiente linear e um teste para o coeficiente angular. É um teste de hipótese, cuja hipótese nula é o quê? Beta 0 é igual a 0 contra a hipótese alternativa, beta 0 é diferente de 0. Ou seja, a constante é igual a 0, né? A reta passa pela origem, ou beta 0 é diferente de 0, que é aquele valor que a gente obteve da estimativa. Para o caso do beta 1, também, a hipótese nula é beta 1 é igual a 0, contra a hipótese alternativa, beta 1 é diferente de 0. Agora, beta 1 é o quê? Beta 1 é o efeito da variável explicativa sobre a variável explicada. Então, se a gente disser que beta 1 é igual a 0,
quer dizer que o efeito da variável explicativa sobre a variável explicada é zero, ou seja, nenhum. O efeito é nulo. A variável explicativa não tem efeito sobre a variável explicada. Contra a hipótese alternativa que o beta1 é diferente de zero, ou seja, o efeito da variável explicativa sobre a variável explicada não é nulo. Bom, como qualquer teste de hipótese, a gente vai usar um estimador. Como que é esse estimador? É esse estimador T. Ele vai ser a estimativa. Aqui eu estou colocando J como um índice 0 ou 1, né? Então vai ser a estimativa do beta J. Então se eu estivesse falando, por exemplo, fazendo o teste de beta 0. Então J é igual a 0, quer dizer, então seria o quê? A estimativa de beta 0 dividido pelo erro padrão do estimador de beta 0. No caso do teste para o beta 1, então J igual a 1, eu teria o quê? T é igual ao beta 1 estimado dividido pelo erro padrão do estimador de beta 1. Tá? É que aqui eu omiti, mas na verdade o estimador ele é o quê? Ele é o estimador do beta menos o valor populacional do beta, dividido pelo erro padrão do beta. Né? A gente já usou esse estimador, só que quando a gente usou, a gente tinha lá, era a estimativa da média populacional menos o valor da média populacional, dividido pelo erro padrão do estimador da média populacional, que era a média amostral. Né? Então, aquele estimador T que a gente já usou, que era a média amostral menos o valor da média populacional, dividido pelo erro padrão da média amostral, é o mesmo que a gente está usando aqui. Só que aqui no caso, eu não estou estimando o valor da média da variável. Eu estou estimando o quê? O valor do efeito médio que a variável x tem sobre a variável y, que é o beta, né? No caso do beta 1. Só que aqui, como no teste a gente testa o parâmetro é igual a zero, nos dois casos, então eu omiti o valor populacional. Então é só pegar o quê? A estimativa dividir pelo erro padrão dela, que aí vai dar um valor t, né? E aí, como sendo um valor t observado, sendo um teste bilateral, a gente pode determinar o quê? Qual é o erro padrão dessa estimativa. Da mesma forma como a gente fez lá nos testes de hipótese. Né? Então eu vou pegar o quê? Vou pegar probabilidade, e esse estimador ele tem uma distribuição T com n menos k menos 1 graus de liberdade. N é o número de observações da amostra, k é o número de variáveis explicativas presentes no modelo de regressão. Então, aqui no nosso caso, como a gente só tem uma variável explicativa, a distribuição é uma distribuição T com n menos 2 graus de liberdade. E aí o p-valor, né, como é um teste são testes bilaterais, então o p-valor é o quê? Ele é 2 vezes a probabilidade da variável t que tem esses graus de liberdade ser maior ou igual do que o valor observado aqui para a estimativa de t. Da mesma forma como a gente calculou já lá para o teste de hipótese da média no caso bilateral, e que nós não tínhamos conhecimento do desvio padrão populacional ou estávamos com uma amostra pequena. Porque, veja, é importante a gente testar, né, se a variável explicativa tem efeito sobre a variável explicada, né? Porque a gente foi lá e rodou o modelo de regressão e a gente obteve um valor de um efeito, né? Só que a gente, como está trabalhando com uma amostra, a gente tem que se perguntar, mas esse valor eu poderia usar para representar uma
um efeito populacional? Sim ou não? Não é quando a variável não tem efeito sobre a outra na população, e sim quando tem. E o efeito seria o efeito medido. Bom, como é que a gente decide, né? Teste de hipótese, você tem que rejeitar a hipótese nula ou não. Como é que a gente decide? É assim o critério. Nós temos 3 níveis de significância usualmente que são usados geralmente: 10%, 5% e 1%. Se o p-valor for maior do que um nível de significância, então eu não rejeito a hipótese nula. Ou seja, quando o p-valor for maior do que 10%, que é o maior desses níveis de significância, eu não rejeito a hipótese nula, quer dizer que o coeficiente estimado não é significativo. Ou seja, o coeficiente estimado que tem um valor, como por exemplo esse aqui, ó, ou esse, ele não é significativamente diferente de zero. Então a gente diz que ele não é significativo. Quando o p-valor for menor ou igual do que o nível de significância, eu rejeito a hipótese nula. E eu vou dizer que o coeficiente estimado é significativo a α%. Que alfa é esse? Entre esses 3, a gente vai usar o quê? O menor nível de significância que permite a rejeição da hipótese nula. Tá? Vamos olhar aqui esses exemplos. Então, eu tenho ali um salário estimado em função da escolaridade das pessoas. E aí, quando é feito estimado o modelo, a estimativa de beta 0 é menos 0,905, com este p-valor, e a estimativa de beta 1, 0,541, com este p-valor aqui entre parênteses. Bom, vamos testar. Né? Então, o teste. Para beta 0. Beta 0 é igual a 0 ou beta 0 é diferente de 0. Né? A estimativa deu menos 0,905. Só que o teste é para parâmetro populacional. Beta 0 é igual a 0, beta 0 é diferente de 0. Bom, como eu decido? Tem que olhar o p-valor. O p-valor da estimativa de beta 0 é 18,7%. É maior que 10%? Sim. Bom, então o p-valor é maior do que o maior dos níveis de significância. Então, nesse caso, não rejeita a hipótese nula. E aí eu vou dizer o quê? Que esse coeficiente estimado aqui, ou essa estimativa para beta 0, não é significativa. Por quê? Porque nesse teste eu não rejeitei a hipótese nula de que, embora na amostra tenha tido um valor de menos 0,905, para a população, de acordo com a estimativa, eu entendo que o valor é zero, ou seja, a constante do modelo é zero. Para o beta 1, valor estimado 0,541. Ah, e o p-valor? O p-valor é zero. Tá, ok. P-valor é menor do que o nível de significância. Né? P-valor é zero, p-valor é menor que 10%, menor que 5, menor que 1. Então eu vou pegar o menor nível de significância que ainda permite a rejeição, o menor nível de significância para o qual eu rejeito a hipótese nula. Então, nesse caso aqui, né, 0 é menor do que o menor dos níveis de significância, 1%. Então, eu vou dizer o quê? P-valor é menor do que o nível de significância, então eu rejeito a hipótese nula. Tá? Agora eu estou testando beta 1, então eu rejeitei que beta 1 é igual a 0. Rejeitei que beta 1 é igual a 0, então quer dizer que o coeficiente estimado é significativo a 1%. Né? Então, ou seja, a estimativa ou o coeficiente estimado para beta 0 não é significativo,
a estimativa de beta 1 é significativa a 1%. No outro modelo, então estimei, tive lá a estimativa do beta 0, 1.174, estimativa de beta 1, 0,016. P-valor da estimativa de beta 0 é 0, P-valor da estimativa do beta 1, 0,084. Bom, então vamos lá, teste para beta 0. Hipótese nula, beta 0 igual a 0. Hipótese alternativa, beta 0 diferente de 0. Bom, o que eu tenho que olhar? O p-valor. P-valor é 0. Então o p-valor é menor do que algum desses níveis de significância? Sim, é menor do que todos, né? Então o p-valor é menor do que o nível de significância, rejeito a hipótese nula. Bom, então no caso agora, eu rejeitei que beta 0 é igual a 0. Então fiquei com beta 0 diferente de 0. Então quer dizer que esse coeficiente estimado aqui, ou essa estimativa, é significativa a... Aí eu pego o menor nível de significância desses usuais que permite a rejeição da hipótese nula. Então eu vou dizer que essa estimativa ela é significativa a 1%. Feito o teste para beta 0, a gente testa o beta 1. Então vamos lá, p-valor dele, 8,4%. 8,4% é um p-valor que é menor do que algum desses níveis de significância? Sim, é menor do que o 10%. É maior do que o de 5 e é maior do que o de 1, né? Bom, mas eu tenho que ver assim, se ele é menor do que algum. Ele é menor do que 10%. Ok, então p-valor, 8,4%, é menor do que o nível de significância de 10%. Então eu rejeito a hipótese nula, ou seja, eu rejeito que o beta 1 seja igual a 0, em favor de beta 1 diferente de 0, e vou dizer que o coeficiente estimado é significativo a 10%, né? Porque é o menor nível de significância entre esses aqui que permite a rejeição da hipótese nula. Então, enquanto eu digo que beta 0 é significativo a 1%, eu digo que beta 1 é significativo a 10%. Por que é importante fazer esse teste, né? Vou pegar o caso aqui desse beta 0. Tá? O que significa, por que a gente não rejeitou a hipótese nula aqui? Bom, porque o p-valor é maior do que o nível de significância máximo entre esses aqui, que é o 10%. Tá, o que isso quer dizer? Isso aqui quer dizer o seguinte, ó, que se a gente fizer um intervalo de confiança para essa estimativa aqui, ó, com o nível de confiança de 90%, o intervalo ao redor da estimativa, ele vai ter, né, a própria estimativa já é um valor negativo, só que ele vai incluir também outros valores negativos, mas vai incluir o valor zero e vai incluir valores positivos. Bom, qual que é o problema? O problema é assim, né? Porque quando a gente está estimando, a gente sabe, né, que a estimativa pontual é uma situação muito particular, muito precisa. E claro que a gente nunca vai ter isso com a amostra. Então a gente sempre pensa na possibilidade de uma estimativa por intervalo, intervalo de confiança. E assim como eu posso fazer intervalo de confiança para média, para qualquer indicador, eu posso fazer também um intervalo de confiança para o beta 0. Tá? Esse aqui seria um beta 0 médio, amostral. E ao redor dele eu faço um intervalo de confiança, com certo nível de confiança, que eu espero que então tenha ali dentro o valor do beta 0 populacional. Se eu fizer um intervalo de confiança ao redor desse valor, para qualquer nível de significância menor do que 18,7%, ou seja, para nível de confiança acima de
83,3%, que é o que falta para 100. Não, 81,3%, que é o que falta para 100. O intervalo de confiança vai ter valores negativos, 0 e positivo. Aí no fundo eu estaria dizendo, olha, a estimativa central é 0,905, que é a estimativa amostral, mas a populacional pode ser um valor negativo como esse, pode ser 0, pode ser positivo. Bom, então pode ser tudo, né? Não ajuda em nada, por isso então a gente descarta essa estimativa. Tá? Enquanto as outras não. As outras, né, por exemplo, essa aqui, ó, eu posso fazer o intervalo de confiança ao redor dela até 99%, né? Na verdade, até mais do que isso, que mesmo assim eu só vou manter valores positivos. Não vou incluir o 0 e não vou incluir os valores que têm o sinal oposto ao da própria estimativa, que é o negativo. Nesse caso aqui, ó, se eu fizer intervalos de confiança de 10% ao redor desse valor, só tem valor positivo. Só que se eu fizer intervalos de confiança de 95% de confiança, que estaria ligado ao nível de significância de 5%, aí eu já, ó, o p-valor já ficaria maior do que o alfa de 5%. Aí eu já teria valores positivos, o 0 e negativos. Né? Por isso que a 5% eu rejeitaria a hipótese nula de beta1 igual a 0, no caso aqui, ó, dessa estimativa desse modelo. Mas para 10% não. Tá? Então, por isso que é importante a gente fazer um teste de significância, né, de coeficientes individuais, para que a gente possa saber, né, porque depois, na hora que a gente fizer contas com essas equações, né, porque veja, basta eu colocar um valor aqui para EDUC, né, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e multiplicar por 0,541 e somar o menos 0,905, eu vou ter o quê? Um valor de salário horário estimado. A hora que eu colocar valor para vendas e fizer essas contas, eu vou ter um valor da remuneração anual do CEO que foi estimada. Né? Eu vou fazer contas com isso. Então eu preciso saber, tá, eu estou fazendo conta, mas esses valores, e aí eu vou fazer contas geralmente para valores populacionais. Aí você fala, bom, mas será que isso aqui realmente é diferente de 0 mesmo? Ou foi só uma questão de acaso amostral que acabou acontecendo? Né? Então, para isso que é importante fazer esses testes de hipótese.